Estamos em um período onde todo mundo só fala de uma coisa, e é criptomoeda não sei o quê, é Bitcoin não sei o quê, Bitcoin é o novo, Bitcoin é a moeda do futuro, o Bitcoin é a moeda do anticristo. Só que poucas pessoas estão olhando para os fundos imobiliários. Bom, eu estou programado para gravar esse vídeo há cerca de 3, 4 dias, que foi mais ou menos quando eu montei o roteiro, quando eu montei a análise, tudo certinho, quando eu fiz a planilha no Excel para esse vídeo. O Primo Rico, durante esse período, lançou rumo ao bilhão 70, onde ele falou sobre o que eu vou falar hoje. Ou seja, o Primo Rico me copiou, sem saber, e vou falar que eu copiei o Primo Rico. Ninguém copiou ninguém, só pra informar, tá? E o Primo Rico falou sobre os fundos imobiliários no vídeo. E já era algo que eu estava notando. O Ibovespa está em uma ótima situação de compra. O seu preço sobre lucro está maravilhoso, está muito abaixo do que tudo. Só que o porquê eu estou tentando me livrar de algumas ações, estou tentando deixar algumas ações e parar de comprar muito mais ações. Por um simples motivo, eu já tenho muitas ações na minha carteira. Eu posso estar correndo grave risco. E agora, eu mudei um pouquinho minha filosofia de investimentos, porque eu quero mais proteger meu capital para, assim que eu fizer 18 anos e conseguir abrir uma conta na Avenue, começar a dolarizar meu patrimônio. Eu vou descentralizar o meu dinheiro do Brasil e colocar mais nos Estados Unidos. Vou ter poucas ações no Brasil, o meu plano, no caso, vou ter poucas ações no Brasil, quero ter uma boa base de pelo menos 5 FIIs, vou ter renda fixa para segurança caso apareça alguma oportunidade, e quero investir em ETFs lá nos Estados Unidos, em ETFs acompanhando tanto o S&P 500 quanto a Nasdaq. Esse é meu plano a longo prazo. E ter uma carteira com esses 4 itens, segundo a filosofia da Arca do Primo Rico, que é uma filosofia que eu concordo em partes com algumas coisas. Como eu quero me desfazer de algumas ações, eu tenho duas ações que eu pretendo me desfazer, só que eu não sei ao certo qual das duas, que é Taesa. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre essas duas ações, porque eu quero vender uma das duas. A Taesa e o Santander. A Santander não tem muito motivo. O Santander, o único motivo claro e específico disso daqui que eu vou falar é porque eu tenho já 3 bancos na minha carteira, eu queria descentralizar um pouquinho dos bancos. E Bradesco, eu não quero vender, sinceramente, agora acabei de comprar. E Banco do Brasil é meu filho, praticamente. Santander deu um bom lucro, deu um ótimo lucro, sei lá, quem sabe eu descentralize, tira um pouquinho dos bancos e tudo mais. Só que aí eu pensei, onde que eu vou aplicar? Por que não no IFIX? Que é a lógica. Enquanto todo mundo está deixando a renda fixa de lado, porque a renda fixa está caindo, meu tio que só falava em renda fixa, começou a falar, caraca, chega, desanimou de investir em renda fixa, simplesmente porque não está mais rendendo. A renda fixa está o quê? Uns 11%, vai cair provavelmente para 10%. Até o final do ano, talvez chegue em 9% a previsão aí do mercado inteiro. Então, já que está todo mundo deixando de fazer renda fixa, os fundos imobiliários vão subir. Então, eu fiz aqui uma lista com 9 fundos imobiliários para eu analisar, onde eu vou analisar 5 aqui no vídeo e 4 eu só irei citar. E eu pretendo conversar com vocês sobre, e eu vou analisar alguns FIIs aqui e mostrar minha carteira. Primeiramente, vamos só dar uma breve olhada na minha carteira, como está agora em março. Isso daqui não é o cara da bolsa, mas é muito importante a gente dar uma olhadinha na minha carteira, como estão as coisas e tudo mais. Bom, a rentabilidade da minha carteira nos últimos 12 meses está em 23,64%. Se nós formos pegar o período inteiro, nós temos uma rentabilidade de 44,14%, muito acima do Ibovespa, cerca de 15% acima do Ibovespa, acima do IPCA e muito acima do IFIX, 24%, 23% acima do IFIX e acima do CDI também. Estamos ganhando de todos com uma grande folga. Agora, se nós formos olhar para o período, carrega aqui, carrega, Paulo, carrega, carrega, carrega. Se nós formos olhar para o mês de março, nós estamos tendo um mês de alta. Janeiro foi um mês de queda, que era algo normal, porque dezembro e novembro foram meses muito bons. Janeiro teve essa pequena queda, fevereiro recuperamos a queda que tivemos em janeiro, e em março continuamos subindo em 0,38. Muito isso por causa do ETF de Bitcoin que eu produzo. Inclusive, eu gravei um vídeo lá no Instagram da Neural. Eu vou deixar o Instagram da Neural aqui no primeiro link da descrição para você ir lá e assistir, que é falando sobre como você proteger seus Bitcoins de verdade, entre hot wallets, cold wallets, e caso você seja uma pessoa que muda a senha do cartão direto, esquece a senha do e-mail, recomendo não fazer isso nas cold wallets, hot wallets. Você pode deixar em uma corretora de muita confiança ou simplesmente acompanhar o índice com o ETF, porque é muito melhor do que você perder todo o seu patrimônio investido em Bitcoins, tá ok? Já deu uma olhadinha aqui para nossa carteira, vamos falar do o foco do vídeo, que é os fundos imobiliários, querendo ou não. Eu montei essa listinha aqui com cerca de 9 fundos imobiliários, que acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Vamos só começar aqui. O primeiro fundo que eu separei foi o ANZR11, o Allianz, que tem um ótimo dividend yield, que de 8,31%. Eu já acho um dividend yield acima de 8% muito bom. Então resolvi falar aqui. Só que a gente não só pode olhar para o dividend yield, porque é o retorno sobre dividendo sobre o preço atual da empresa dos últimos 12 meses. Isso não significa que durante os próximos 12 meses ele vai pagar os 8,31%. Temos que olhar outras coisas. Por exemplo, o P sobre VP dele, eu já acho ele um pouquinho alto, está 1,11% o P sobre VP. Ou seja, eu estaria pagando muito acima do valor patrimonial e já cai, já derruba um pouquinho o dividend yield. Uma liquidez ótima, porque é muito importante a gente olhar para a liquidez dos fundos, porque é quanto as cotas vão se tornar dinheiro, tá ligado? É muito importante a gente olhar para isso e... Deixa eu só mudar aqui rapidinho. É muito importante a gente olhar para isso e acredito que faz sentido olhar para a liquidez. A rentabilidade do fundo no mês está em cerca de 1,57% no último mês e tudo mais. É uma rentabilidade boa, isso encarece um pouco o preço do fundo, mas nada demais. E se está caro ou barato em relação ao preço, não ao valor, está médio. É um fundo de tijolo, se eu não me engano. É um fundo de tijolo. Só que eu acho que não vale a pena eu comprar. Primeiramente, porque é um fundo muito conhecido. Não faz sentido eu ter ele agora na minha carteira, pois está muito caro em questão de preço. Em questão de valor, acredito que também não faz tanto sentido, tá ok? Então, bora nessa. O próximo fundo foi o fundo da BTNG11, que é um fundo que paga um dividendo até maior do que o Alianza. Isso já é um sinal ótimo.
paga cerca de 1,05 de P sobre VP, um preço sobre valor patrimonial, que está até em um cenário decente. Não está nem tão alto, nem tão baixo. Tá suave, tá ligado? Tem uma liquidez melhor do que o próprio ANZR11, de 11,8 milhões de liquidez. Ou seja, eu compro 100 cotas. Essas 100 cotas vão virar dinheiro mais rápido porque tem mais negociações na bolsa. Teve uma rentabilidade ótima, menos de 1%. Isso daqui não encarece tanto o preço do fundo. Mas se a gente olhar em um contorno geral, é BTGN11, espero que seja, BTGN11. BTNG11. Só que se a gente olhar em um contorno geral, tá muito caro, ele tá muito acima do que é de costume do fundo, ou seja, eu estaria pagando caro. É um fundo de tijolo e acredito eu, deixa eu olhar aqui, que eu falei que eu iria analisar nesse vídeo daqui. Então, vamos aqui, ó, deixa eu passar uma dica aqui para vocês de como analisar um fundo imobiliário. Você chega aqui no Google normal, você coloca Fundos Explore. É o melhor site para você analisar fundos imobiliários. Não tem fundamentos que batam, não tem qualquer outro. É Fundos Explore e é GG, é Good Game, tá ligado? Que o BTNG11, que é um preço que está um pouquinho caro comparado com o que ele costumava custar, está muito acima da média, tem uma grande subida, mas isso daqui não significa nada, então por isso que eu resolvi analisar a rentabilidade no mês de uma neve caída comparado com o que estava, e vamos só dar uma pequena olhada aqui na vacância do fundo, porque a vacância é muito importante, que quase não tem vacância física, mas tem uma pequena vacância financeira. O que é a vacância? Por exemplo, ele é um fundo de tijolo, ele aluga o seu espaço para lojas, essas coisas e tudo mais, acredito que seja um fundo de lojas, não sei, um fundo de shopping, deixa eu ver. Imóveis e instituições logísticas. Ele aluga seu fundo para seus espaços para outras lojas, shoppings, essas coisas. Ou seja, a quantidade de imóveis que ele tem desocupado gera uma taxa de vacância. Isso pode ser ruim porque pode afetar os resultados do fundo. O vacância financeira, o que seria? É quando as pessoas que estão ocupando os espaços não pagam o fundo, tá ligado? Não pagam o aluguel. E isso daqui pode ser ruim, por exemplo, em algumas questões de alguns fundos, essa vacância financeira, como fundos de hospital, pode ser ruim porque ninguém vai querer despejar um hospital. É uma questão mais jurídica, porque tem pessoas doentes lá que precisam ser tratadas. Não tem como você somente tirar de lá. E há um processo também para tirar essas lojas dos seus espaços caso elas não paguem. Então, tem uma certa vacância financeira de 2%, eu já acho isso meio preocupante, assim por se dizer. E eu não acho tão bom. Tem uma boa diversificação, tem tanto em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará e Rio de Janeiro, está em 6 estados do Brasil, e tem um ótimo gestor que é a BTG, tá ligado? Então, isso daqui é muito bom para a diversificação. Mas o que me pega é só a vacância financeira, que eu acho que está um pouquinho alta. Alta demais não, porque está em 2%. Mas tá caminhando, assim por se dizer, tá ligado? Lembrando, isso daqui são os dados até janeiro de 2022. Tem mais algumas coisas aí pra frente. O valor patrimonial veio subindo. Provavelmente acredito que vai subir mais. Então talvez isso daqui mostre que possa ser uma boa opção. Mas ainda não sei. Dividendo por ação. Tá aí os números que vocês veem. Bora voltar aqui para a planilha do Excel para a gente ver outros fundos. Bom, temos outro fundo aqui bastante interessante. Vamos ver aqui qual é. É o CPTR11, que paga um ótimo dividendo de 15,9%. Isso daqui pode ser muito bom, mas temos que ficar de olho por um simples motivo. Se ele não tiver uma diversificação muito boa, alguma coisa do tipo, caso o fundo cadê seja um fundo de fundo ou um fundo de tijolo, não lembro qual certo qual é, ele pode deixar de pagar, ou seja, temos que analisar outras coisas. O P sobre VP dele é muito interessante, 0,89, ou seja, é um P sobre VP baixo, que pode dizer que ele ainda vai crescer mais, então é um bom fundo, dependendo do gestor. Vamos ver aqui o gestor ainda. Uma ótima liquidez, acima de 1 milhão para mim já é uma ótima liquidez. Ele possui uma rentabilidade por mês boa, ou seja, não encarece tanto o preço do produto. E ele está barato em questão de preço. E eu acho também que está barato em questão de valor. O Fiagro. Só que aí que está a preocupação. É o Fiagro. Fiagros vão entrar em um período meio difícil. Só que por que eu considero comprar qual é o nome desse fundo? É CPTR11. Por que eu considero comprar esse fundo? Estamos chegando perto do inverno. E no inverno vamos ter uma neva de chuvas que talvez consiga reabastecer algumas coisas. E o agro do Brasil consiga subir. Lembrando, o agro deve ser o foco do Brasil por muitos anos, porque é o agro que dá dinheiro. E como isso daqui é uma carteira de longo prazo, o Brasil sempre focou no agro, vai continuar focando, porque é isso que bota dinheiro nos cofres públicos. Então, com toda certeza, esse agro vai comprar mais, vai ter mais valor e ainda mais que ele está barato, provavelmente vai subir mais. Vamos só dar uma leve olhada no CPTR11 agora. Está aqui o CPTR11, que é muito barato, R$ 8,53, tem uma ótima liquidez, paga um dividendo de cerca de 10 centavos, basicamente a mesma coisa que o BCFF11 agora, mais ou menos, e basicamente a mesma coisa que o MXRF11, que é o queridinho de todo mundo. O preço sobre valor patrimonial já deu uma subida desde a última vez que eu gravei o vídeo, então isso pode ser um ótimo sinal, ainda está baixo, pode ser um ótimo sinal que vai subir ainda mais. E o que vou olhar aqui agora? O valor patrimonial deu uma leve caída, simplesmente porque teve um desdobramento recentemente. E é isso, basicamente. Bora na. Cadê? É um Fiagro, vocês podem ver. E tem uma ótima gestora que é a BTG. A BTG é ótima. Então, eu estou sinceramente considerando em ter um CPTR11 na minha carteira no próximo cara da bolsa. Esse é um dos fundos que acredito eu que eu irei comprar, mas não sei ainda, vou analisar. Mas para mim, isso daqui é o melhor fundo por enquanto agora. Eu estou com toda certeza irei comprar ele, ainda mais que ele está caindo agora. Então, isso daqui pode ser um ótimo sinal de uma oportunidade aparecendo, tá ok? Voltando para a planilha. Temos o CVBI11, que paga um ótimo dividendo, não tão alto quanto o CPTR11. Não tão alto quanto o CPTR11, ou seja, isso daqui pode ser um bom sinal. Tem um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, isso daqui pode significar uma boa oportunidade. E outra, o CVBI11 é um ótimo fundo e tudo mais, uma liquidez maior do que o CPTR11.
teve uma rentabilidade no mês negativa, isso daqui pode ser ruim, mas ainda assim pode ser uma oportunidade em relação ao preço que ele normalmente custa. Está na média, normalmente, de quanto ele sempre custa. Tá suave, não atingiu nenhum pico, mas está normalmente no preço normal dele, de sempre. É um fundo de papel, ou seja, ele compra diversos ativos relacionados a, sei lá, eu acredito que esse daqui é imobiliário, ele compra diversos papéis imobiliários, tipo CRIs, e eu acho que vale muito a pena a gente analisar. Então já vamos aqui para a tela do computador para o Fundo Explorer e bora ver o CBVI 11 de todas as rentabilidades, deu uma leve caída na rentabilidade agora, e o P sobre VP deu mais um pouquinho de caída desde que eu fiz o último, a planilha. Então tá aqui, retorno por dividendos, o último foi 95 centavos, ele paga um pouquinho a mais, tudo mais, bababá, dividend yield, 11,72%, último dividendo 95 centavos, tá ótimo aqui as coisas. Vamos só dar uma olhadinha aqui no gestor. Isso que me preocupa nesse fundo. É um fundo que parece ótimo, mas a BRN Tourist Distribuidora Imobiliária, eu não acho uma gestora tão decente para o fundo. Vamos só dar uma pesquisada. Eu estou analisando os fundos com vocês, tá ligado? Bora ver aqui um pouquinho dessa gestora, o que é na fase e tudo mais. Ambima, que para quem não sabe, a CVM, que é a Corretora de Valores Imobiliários, praticamente botam todas as gestoras contra a parede, penadas e revistam elas todos os dias para ver se tem algum escândalo de corrupção e tudo mais. A Ambima que dá normalmente as instruções de como que é, o que eu fiz aqui, rapaz, caraca, de como que é as coisas, como funciona, como que resolve alguns problemas e tudo mais, então pode sair disso daqui. Então bora lá, BNR Tourist, o que temos aqui? Código de segurança, vamos dar uma olhada aqui, código público, participação. Participa de 5 grupos, formas de comissões, formas de representação, comissões de operação, grupos de trabalho, FIAGRO, certificação, bora lá. A instituição possui 117 certificações ABIMA. Eles foram aprovados em nosso exame de certificação e possui conhecimento técnico necessário para atuar. ABIMA, grama! Distribuição de investimentos e gestão de recursos de terceiros de investimentos. 4 profissionais com CPA 10, 4 profissionais com CPA 20, 9 profissionais com CEA, 4 profissionais com CVG, bababá, profissionais vinculados, orientações da penalidade. As instituições que participam da autorregulação são servidores da nossa equipe para garantir que estejam. Parece que está tudo certo, segundo a Ambima. Mas ainda assim, entre essa instituição e a BTG, vamos ver aqui a BTG. BTG Pactual, gestora de recursos da NTDA. Entre ela e a BTG, eu não sei vocês, mas eu sou muito mais BTG. Vamos ver aqui só os certificados. E, isso daqui é uma análise, tá? Eu tô descobrindo com vocês. Cadê? CPTR, deixa eu pegar aqui realmente o nome da gestora da BTG. BTG, Pactual Serviços Financeiros, DTVM, ó. Ih, rapaz. Ih, tem 5 certificações Ambima BTG. A BTG é uma ótima gestora, nada contra. Mas isso daqui preocupa e deixa o CVBI 11 um pouquinho na frente, porque a gestora tem mais gente capacitada para cuidar daquele tipo de coisa, tá ligado? Envolvendo questão de multas aqui e tudo mais, processo de investigação, questão de divulgação de acesso, não tem orientação nenhuma penalidade registrada. Isso daqui me alivia um pouquinho mais. Ih, rapaz. Desculpa aí, esse vídeo é ação, análise realmente. Vamos voltar aqui, mas a gente já viu. Ou seja, tô em dúvida já. Isso daqui me deixou muito em dúvida entre o CVB11 e o CPTR11, entre os dois para escolher qual eu escolheria nesse exato momento. Ainda assim, mesmo que a BTG tenha poucos certificados da Ambima, ainda prefiro a gestora da BTG do que o do CVB11. Temos o HGF-F11, que tem ótimos números, todos são ótimos números, só que o problema é que é da mesma gestora do HGF-G11, que eu já possuo na carteira. Eu não quero meio que botar tudo nessa gestora. Eu quero diversificar entre gestoras também. Temos o KNCA11, que paga ótimos dividendos. Tem um P sobre VP com desconto absurdo, ótima liquidez. Tem uma Cat que pode significar uma grande oportunidade. É barato e é um Fiagro. Só que entre Fiagros, eu botei aqui sim, mas entre Fiagros, eu prefiro o CPTR11. Eu prefiro o CPTR11 do que esse daqui. Tem um outro de papel que, sinceramente, eu pensei em comprar, que o último que eu pensei em comprar, que é o PNR11, porque ele não paga um dividendo tão bom, tem um P sobre VP descontado pra caramba, pouca gente conhece, ou seja, ele ainda pode crescer bastante. Deu já uma subida no mês, mas ainda em comparação com todo o custo dele, ele tá muito barato. E por que eu pensei em comprar ele por ser de papel, mas eu não irei mais? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Deixa eu só pegar aqui na planilha rapidinho o nome dele, porque esse fundo daqui eu não tenho decorado. O nome é PNRI11, serviços financeiros. Vamos aqui para o site do Funds Explorer. Subindo aqui. Porque eu pensei em comprar. Quando eu bati o olho nele, eu falei, eu vou comprar. Mas depois eu falei, não vou mais, por um simples motivo. Carrega, carrega, carrega. Eu achei ele que tem bons números, tirando dividend yield e pá. Só que quando a gente vai olhar as informações do fundo, público-alvo, investidor qualificado, isso já me tira. Porque é investidor qualificado, pessoas que têm mais de 1 milhão no mercado financeiro investido em sua carteira, eu não tenho isso. Esse fundo não é para mim, não tem como eu investir nele. Tem poucos cotistas, é um fundo pouco conhecido, tem poucas cotas, ou seja, ainda tem uma capacidade de crescer muito mais. Infelizmente, não irei conseguir comprar. Tem alguns outros fundos aqui que eu botei, mas em geral, não irei mostrar mais, porque praticamente eu já fiz a minha escolha. Provavelmente irei investir em CPTR 11. CVB 11 me alegrou bastante, ainda mais sabendo sobre a gestora, que não tem nenhuma multa, que tem muitos profissionais com certificado Ambima. Só que ainda assim eu acho que o CPTR 11 tem um desconto muito maior, ainda mais com o dividend yield alto, comparado com o CVBI 11, ainda mais que é um Fiagro, que agora o Fiagro vai passar por um período de baixa, mas no longo prazo, o Brasil é feito pelo agronegócio. O Brasil foi, as bases do povo brasileiro foram feitas pelo agronegócio. Com certeza vai continuar por muitos anos. CPTR 11 me dá uma alegria dessa. Por que não o KNCA 11? Simplesmente porque tem os números um pouquinho piores do que o CPTR 11. Então, provavelmente
provavelmente o que eu irei fazer? Irei vender ou Taesa, ou irei vender Santander. Vocês vão decidir no meu Instagram. Vai no segundo link da descrição, acredito eu. E vai no meu Instagram e vota lá em qual vocês querem que eu venda. Ou Taesa ou Santander. E nisso, qualquer uma das vendas, irei comprar o CPTR 11, tá ligado? CPTR 11, na real. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bastante técnico falando sobre fundos imobiliários. Espero que vocês tenham pegado a visão sobre os fundos imobiliários. Caso você queira aprender sobre investimentos, eu vou deixar no comentário fixado o link de um e-book sobre investimentos para você aprender tudo. Desde criptomoedas, renda variável, renda fixa, absolutamente tudo sobre investimentos para você, tá ok? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo meio técnico para pegar todos. Caso você queira aprender mais sobre investimentos e como realmente ganhar dinheiro focado em investimentos, clica nesse vídeo daqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quer ganhar dinheiro com investimentos, esse vídeo é para você. É nóis, tamo junto. Beijão. Fui!